Bom dia, abençoados, graça e paz. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Voltando aqui a fazer os vídeos novamente, né? Hoje queria falar sobre, desabafar, entre aspas, um pouco daquilo que eu sinto em relação ao Evangelho atualmente, né? Essa é uma grande questão que eu sempre vou trazer aqui, porque é uma coisa que hoje me corrói por dentro, me machuca, no sentido de: será que as pessoas que estão servindo a Deus estão agradando a Deus? Será que tudo que é ensinado dentro da igreja está correto? O que eu aprendo na igreja é o que Deus se agrada, né? Esse é um grande questionamento que você deve fazer, que você deve observar, que você deve colocar em pauta na sua vida, porque o fato, como eu coloquei até um status ainda ontem, o fato de estar na Bíblia não quer dizer que aquilo é o que eu tenho que fazer. Vou te explicar o porquê. Porque se você pega uma coisa que foi feita lá em Gênesis, né? Você pode usar muitas bases para você se formar o seu caráter, certo? Mas tem certas atitudes que foi uma coisa feita na época, entendeu? Você não vai pegar uma pedra e tacar no gigante. Hoje em dia tem como? Não tem como. Aí você tá na igreja muitas das vezes pegando um envelope para derrubar o gigante, um exemplo. Não tem lógica, entendeu? São coisas que não tem lógica. Tipo assim, aí você pega, vamos supor, naquela época, eu já até trouxe esse tema, né, do apóstolo. Não existe mais apóstolo, entendeu? Se você entender que tinha 12 apóstolos após a morte de Judas, foi uma grande discussão entre os discípulos de Jesus para se levantar-se um. E se eu não estiver enganado, aquele que foi levantado ainda não era nem aquele que era para ser colocado, que se eu não me engano, se eu não estiver enganado, na verdade não era para ter levantado o outro discípulo, né? Acho que era para ter continuado os 11, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Então eu não posso me titular apóstolo, eu não posso ser apóstolo. Então, tipo assim, são coisas que vão de contra a palavra de Deus. Mas a gente acha, porque as pessoas que já vivem mais tempo no Evangelho, nossos pastores, muitas das vezes, aí eles entendem mais do que nós, e é nos passado que certas coisas estão corretas, e a gente muitas das vezes não questiona, entendeu? Então, eu vim de uma denominação onde você pouco questionava, você praticamente não questionava. Não questionava, porque se você questionasse, mas por que tem o Vale do Sal, né? Por que põe um monte de sal dentro da igreja, faz um corredor de sal, todo mundo passa e manifesta demônio, expulsa demônio? Quando eu cheguei, a igreja já estava, certo? Cheguei lá, colocava a mão na cabeça, nunca perguntei, mas pode pôr a mão na cabeça? Jesus tinha essa prática de pôr a mão na cabeça, ele, deu a ordem para que se fizesse isso, colocasse a mão na cabeça das pessoas e expulsasse o demônio, entendeu? Então, tipo assim, são questionamentos que eu nunca fiz. Assim, eu podia fazer comigo mesmo, mas nunca fui a fundo procurar e tal. Todo mundo acha que é normal também. Tá bom, amém, vamos seguir a vida, né? E também achava que era normal. Então são muitos questionamentos dentro das igrejas e muitas denominações que você tem que se levantar. Como eu trouxe também da roupa, né, que faz parte muitas das vezes mais em outros ministérios, né? Mas um exemplo, uma bermuda, um homem vai de uma bermuda na igreja, ele tá pecando, ele tá errando? Não, entre aspas, não. Quem vai falar que ele tá errado? Qual que é um motivo para falar que ele tá errado? Mas tem igrejas que são em relação à mulher, que a mulher só pode usar saia, não pode usar calça, entendeu? Que aos olhos da igreja ela tá errada, ela tá pecando. Então são coisas que você tem que se perguntar se tais práticas agradam a Deus, entendeu? O que você quer da sua vida? Você quer Deus ou você quer agradar a sua religião?
Porque para agradar a religião, você entra na denominação que você quiser e ali você faz o que eles bem entender. Você vai seguir aquelas doutrinas, não vai questionar e você vai agradar a religião muitas das vezes. Mas agradar a Deus é totalmente diferente. É você buscar o conhecimento na palavra de Deus e praticar o que está na palavra de Deus. Entendeu? E você, hoje, eu particularmente, hoje eu tenho, para mim procurar uma igreja, hoje eu tenho critérios para procurar uma igreja. Entendeu? Eu não vou entrar em qualquer igreja que fala em nome de Deus, mas nem tudo que fala em nome de Deus, né, que usa a palavra de Deus para pregar, eu acredito, porque eu tenho um conhecimento, eu tenho um balanceamento entre aquilo que eu acredito, né, e aquilo que eu sei que não está certo. Então eu particularmente, eu não faço um voto, uma campanha, uma corrente, eu não faço mais, entendeu? E nem por isso Deus deixou de me abençoar, muito pelo contrário. Hoje, se eu vou para a igreja, eu vou por amor, né? Se eu busco a palavra de Deus, eu busco conhecer por amor. Eu não tenho mais aquela pressão para conhecer a palavra de Deus, porque é feita uma pressão psicológica dentro da igreja. Não, que se você faltar domingo de manhã, você está dando brecha pro diabo. Se você não vir sexta, você está dando brecha pro diabo. Se não vir quarta, está dando brecha pro diabo. Se você não vir segunda, você está dando brecha financeira pro diabo agir na sua vida financeira. Quer dizer, tudo que você faz que não é da vontade deles é uma brecha pro diabo. Então você tem uma pressão psicológica para você ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá entendendo? Aí sábado, se você não tem demônios que só sai com jejum e oração, então você tem que estar no jejum no sábado. Isso não é uma pressão psicológica? Me explica, alguém pode me explicar aí? Se isso não é uma pressão psicológica colocada na mente da pessoa, e você tanto fala que as pessoas vão acatar aquilo, não tem como, você fica ouvindo aquilo. Não, você tem que vir, ó. Aí você acha que você tem um problema que você não resolve há muito tempo, de repente seu filho, seu marido tem um problema, uma doença há muito tempo, uma bebida, um vício de bebida, de droga, alguma coisa há muito tempo. Aí você fala, caramba, meu, acho que esse demônio só cai com jejum e oração. Aí você tem que ir no jejum. Aí depois na sexta, não, eu tenho que me libertar e libertar meu marido. Aí você vai na sexta libertar o seu marido. Então você fica naquele costume da igreja ali, e muitas vezes você não questiona o que você está aprendendo, o que você está ouvindo. Você não, tudo que, quando a pessoa está mediante ao problema, que é comum as pessoas chegarem na igreja com um problema, as pessoas querem fazer tudo para resolver aquele problema. E nesse tudo que ela quer fazer para resolver o problema, muitas das vezes ela não pesa se é ou não da vontade de Deus. Então é essa a minha indignação e é essa a minha revolta. E hoje muitos se apegou na igreja porque, não, agora eu conheci a Deus, agora Deus mudou minha vida, mas ainda assim ela não quer balancear o que ela está aprendendo. Poxa, mas isso é correto? Isso que eu estou aprendendo tá na palavra de Deus? As pessoas hoje muitas igrejas não sabem nem o que é a graça de Deus, sabe? A graça de Deus é pregada assim numa passagem ou outra, mas não entra a mensagem da graça. É uma palavra colocada na Bíblia, tá ali. A graça de Deus é algo que nós não merecemos, mas não é falado, não é ensinado a graça de Deus. Porque, igual eu falei em algum dos vídeos, qual igreja hoje, qual igreja vai falar que para você receber as bênçãos de Deus é gratuita, que pela graça você não precisa fazer voto, campanha? Me explica, qual igreja vai querer fazer isso hoje em dia? Graças a Deus a igreja que eu vou faz isso, né? Mas qual igreja vai querer fazer isso hoje? Porque quantos não se arrecada com voto, correntes, campanha? Quando você liga a TV, quantas igrejas não tá falando de voto, corrente, campanha, de ir em Israel? E não é só uma denominação não. Quando eu falo em Israel, não é coisa só da igreja que eu ia, não. Várias igrejas. Se tornou o simbolismo, o esoterismo, não tá dentro só de uma igreja a qual eu ia, não. É em várias igrejas. Manto consagrado, gravata consagrada, água consagrada, água de Israel, água não sei da onde. Esse esoterismo e essas coisas são práticas de muitas e muitas denominações, sabe? São coisas assim que, igual meu pastor fala lá, o bispo Emerson Viana,
São coisas que dos anos 90 para trás não existia. E agora meio que, entre aspas, chegou para ficar isso aí, se tornou comum, as pessoas querem isso. A igreja está fazendo, as igrejas estão fazendo, e meio que as pessoas querem isso, sabe? É a mesma coisa que você falar aqui, eu não preciso de um santo para chegar até Deus, mas você precisa de uma água consagrada para chegar até Deus. Acorda, você não precisa de uma água consagrada para chegar até Deus. Quando eu tirei esse esoterismo, tirei esse modo de base de troca com Deus, de eu tenho que plantar, assim, plantar para receber, são coisas que você tem que fazer e plantar para receber. Mas entenda bem o que eu quero dizer. São coisas que te levam à loucura, no sentido de tudo que você achar que para Deus fazer na sua vida, você tem que dar algo para Deus. É igual eu falo muito costumamente para algumas pessoas. Ao mesmo tempo que na pregação fala que Jesus é tudo, fala que Jesus morreu na cruz por mim e por você, logo em seguida vai vir uma mensagem que o Jesus fez 50% e você tem que fazer os outros 50%. Ou Jesus fez tudo, ou Jesus fez 50%, você tem que decidir. Mas a igreja fala, ao mesmo tempo que numa pregação fala que Jesus fez tudo por você, que morreu na cruz para levar suas dores, suas enfermidades, depois pede para você fazer um voto para ser curado da enfermidade, depois pede para você fazer um voto para você ser abençoado financeiramente. Ou Jesus fez tudo ou não fez. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Curta, comente, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, eu tô aqui para te ajudar. Não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. O dono da verdade, o dono da razão é a Bíblia, entendeu? Então medita na Bíblia. Só que é uma coisa interessante, só para encerrar aqui. Quando você tem a mente já, entre aspas, cauterizada com esse tipo de fé, de barganha, de corrente, de Davi venceu o gigante, você só vive em função disso dentro da Bíblia. Então você não consegue enxergar a palavra da graça. Mas começa a ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, quando Paulo, porque o apóstolo Paulo foi o grande pregador da graça. Ele é o maior pregador da graça dentro da Bíblia. Então procura ler as mensagens de Paulo, que você vai ver o tanto que ele fala da graça de Deus e quanto que ele abomina a lei, A lei que ele fala lá é a lei de Moisés. Era a lei para os judeus mesmo. Então você vai ver que a lei, a prática da lei é para os judeus. A prática da graça é para mim, para você, que somos os gentios. Nós na Bíblia, sempre vou falar isso, nós somos os gentios e não os hebreus, entendeu? Então você tem que ler lá, tem coisas que foi feitas, são coisas, costumes da época, que era para os hebreus. Então se você não entender essas coisas, você vai praticar tais coisas que não agradam a Deus. Então você tem que entender que muitas das coisas foi feito para os hebreus. Tá lá no livro de Hebreus, muitas das coisas é para o povo hebreu. Quando fala para o povo hebreu, é para o povo hebreu. Deus está falando diretamente para o povo hebreu. Então você tem que discernir a palavra de Deus. Se você não encontrar esse discernimento dentro da palavra de Deus, você se perde e você pratica coisas que eu tenho que fazer. Abraão, o pai da fé, fez Isaac. Nós precisamos fazer também. Pronto. Você vai estar indo contra a palavra de Deus. Aonde fala que você tem que fazer sacrifício? Se Jesus fez o perfeito sacrifício, qual sacrifício você vai fazer para chamar a atenção de Deus? Entendeu? Então, são coisas que era da época, que era feito naquele momento e hoje não precisa ser feito mais, porque nós estamos no pacto, não da lei, mas no pacto da graça. Amém? Fiquem com Deus e amanhã eu trago um pouco mais de pensamentos aí sobre a palavra de Deus. Até mais.